Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Severnini, artesã, e a arte que eu trabalho é a modelagem em porcelana fria, mais conhecida como biscuit. Hoje eu estou aqui para apresentar o novo projeto que eu e meus colegas parceiros Fox estamos trazendo para você em comemoração ao Dia dos Namorados. Cada um de nós escolheu o seu personagem e aí eu venho apresentar o que eu escolhi para você. Eu escolhi o casal Annie e Gilbert do filme que está bombando na Netflix em estilo Funko Pop. Olha isso aqui. Eu estou mostrando separadamente porque o Funko Pop em si ele não necessita de base, ok? Só que o projeto ele pede algo romântico. Então eu criei essa base super fofa para acompanhar, né, a ideia do projeto. Você poderá também colocar e ter uma base. E se você gostou dessa base, quiser aprender, eu tenho um curso de mentoria e que você poderá aprender tanto essa quanto outras peças bem legais também, tá bem? Então aqui, olha, eu coloquei o casalzinho, né? Coloquei juntinho, né? Olha, que é um projeto romântico e ficou bem legal. E esse casal estará disponível para você. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para receber atualizações e espero que você goste. Para a cabeça você vai precisar de um quadradinho de isopor. Esse é aquele isopor P4 que você encontra nas caixas de eletrodoméstico. Com a ajuda de estilete você vai arredondar todos os cantos desse isopor. Esse isopor está medindo 5 por 5, é a medida padrão que eu uso para a cabeça dos meus Funko Pop. Vai tirando todo o cantinho, todas as beiradas, tira esse quadrado que tem no isopor, porque dessa forma ele vai ficar de uma forma mais arredondada e mais harmonioso. Eu vou lixar aqui com uma lixa fina, eu estou usando essa lixa da Kondo, eu corto um pedaço dela para facilitar e lixo toda a peça, deixando bem lisinho. Eu vou precisar de duas dessas, são duas cabeças, então vai ficar bem lisinho assim. Vou usar a cola, vou passar em todo o isopor e reservar, já que já está bem seco. Aqui eu vou usar a massa Fox e para essa peça eu vou estar usando aqui a pele clara, proporcional à cor dos personagens. Não precisa de uma medida certa não, porque você vai abrir a massa, vai sovar, vai esticar e vai abrir, vai cobrir o isopor. Então não precisa de um peso certo disso aí. Vai abrir com o rolo, estica a massa. De uma forma que fique nessa espessura. Vai pegar o isopor, um lado que estiver mais lisinho e vai cobrir. Apenas a parte da frente, a parte de trás não precisa se preocupar, porque depois vem o cabelo. É só tirar só tirar o excesso de massa e você pode alisar com o rolinho para ficar bem lisinho. Até porque a cabeça do Funko Pop ele já é um pouco grande, se você deixar muita massa pode ficar um pouco grosseiro, né? Então eu gosto de colocar pouca massa ali. Fica assim. Bem lisinho. Agora eu vou pegar os olhos. Eu estou usando aqui os olhos resinados da Raquel Helena, só que os olhos são escuros, né? Normalmente são escuros os olhos do Funko Pop, mas eu quis aqui colocar na cor, porque é o seguinte, o olho da minha personagem, dos meus personagens, são eles são muito característicos, são os olhos claros, então não teria como deixar escuro, não ia ficar legal não. Então eu customizei os olhinhos da Raquel Helena com esmalte e eles ficaram assim. Eu usei um palito, o adesivo é bem legal, então ele fixa bastante. Usei os palitinhos e
eu pintei os olhinhos. Aqui eu vou marcar os olhinhos. Ah, é importante, tá? Deixa de um dia para o outro a secagem do esmalte. Aqui eu marco os olhinhos com o meu boleador. Eu reforço mais essa abertura onde vai entrar aqui os olhinhos. E bem secos já, lembrando que tem que deixar secar, viu? Senão fica com marcas. E aí eu vou colocar aqui. E eu aperto, por isso que tem que deixar secar bastante se você for pintar por cima, porque eles já vêm bem sequinhos, bem legais, mas se você for customizar depois, é bom que deixe secar bastante. Aperta e fica bem lindo. Tá? Assim também eu vou fazer a outra cabeça com outros olhinhos. Eu vou começar pela personagem Anne. Aqui para o corpo, eu vou pesar, para o corpo dela, eu vou estar pesando 7 gramas, 7,3 gramas de massa pele. Vou sovar essa massa, fazer uma bolinha. Depois eu faço a forma de uma coxinha. Vou dar uma amassadinha de um lado, de outro, sem deixar muito quadrado, tá? Sempre alisando. E aqui eu vou tirar o pescoço. É só apertar aqui do lado do outro e aí você já consegue tirar o pescocinho. Não é difícil. É fácil, é só seguir exatamente ali como tá no vídeo, não tem segredo não, viu? Só ajeitando de um lado e de outro. Aqui onde vai ser o bumbum, só dá uma puxadinha. Alisa um pouco, faz a cintura. É só você fazer com carinho, vai dar tudo certo, vai ficar bem bonito e harmonioso. É bem pequenininho, porque o corpo de um Funko é bem pequenininho também. Com a tesoura aqui eu vou cortar em diagonal, pra sair o pescocinho. Aqui eu vou colocar um palito. Eu vou colocando o palito e girando ele. Assim ele não amassa a massa, então fica melhor para você poder estar trabalhando com ela. Aí eu deixo secar esse aqui. Agora eu vou pegar a massa branca e vou fazer as perninhas. Ela está com a massa branca, é 2,8 cada perninha. Está com a massa branca porque a personagem está com meia calça. Então eu já uso a massa branca. Aí que é só modelar. Eu faço uma coxinha alongada. Esse modelinho eu chamo de uma coxinha alongada. E aí eu meço para poder saber o tamanho certinho, para que a outra não fique diferente. É só fazer o formato do pezinho, puxa para frente, achata e já sai o pezinho ali. É só agora faz uma marcação aqui do joelho. E essa perninha praticamente já está pronto. Assim eu já vou finalizando. Aqui eu pego o corpinho e já vou colocar. Na verdade, eu vou pegar um palito, né? Antes de tudo, também vou colocar um palito. Giro o palito e coloco na perna. Porque se coloca um palito é bem fácil, depois fica firme. Eu já tinha feito a outra perninha, é só cortar um pouco. Esse palito que eu uso é palito de bambu, porque ele não quebra fácil. Vou passar um pouquinho de cola aqui no corpo e vou colocar aqui as duas perninhas. Como estão com palito, é bom que elas não ficam amassando fácil. E como a massa, tanto do corpo quanto da perna, ainda estão macias, eu posso modelar e colocar na posição que eu vou querer que a bonequinha fique. Lembrando que depois ainda vem a parte do bumbum, que eu vou colocar aqui.
Agora eu vou colocar aqui a parte do bumbum. É só pegar uma massinha. O enxerto, no caso, ele tem 2 gramas. É só eu sovar, fazer como se fosse fazer um quibezinho, amassar e colocar de frente para trás. Eu passo um pouquinho de água, não preciso passar cola não. Agora, com um pouquinho de água e o meu pincel modelador, eu vou alisar tudo isso aqui. Eu uso esse pincel modelador, ele é o pincel da Condo, número 104. Ele é uma mão na roda, ele é muito bom, útil, né? Você poderá estar usando um cabinho de um pincel, se você não tiver ele, ou uma agulha de crochê, mas eu recomendo que você, com o tempo, você compre o seu, porque é muito importante essa ferramenta, é muito importante. Eu uso muito no meu trabalho. É muito fácil de alisar, né? Tranquilo. Então, ó, você vai puxando, a massa ainda está molhada, parece que está gordinha, mas depois ela afina e fica legal. É só você ir alisando. Eu gosto de usar água, tem gente que usa outras coisas, um amaciante ou alguma outra coisa. Usa hidratante, usa polifor. Você pode usar o de sua preferência. Eu gosto de usar água mesmo, porque não fica com marcas, não deixa brilho. Eu gosto. Tira as rebarbas que tiver e só deixar secar para depois colocar o vestidinho. Aqui já está seco, só que eu não gostei do tamanho do pezinho, então eu vou colocar um pouquinho mais. Eu vou enxertar aqui um pouquinho mais de pé. Peguei uma massinha branca bem pequenininha, menos de meio gramas, bem menos, e vou colocar aqui. Isso quer dizer que quando acontecer algo que você acha que está pequeno, é só você ir lá e colocar um pouquinho mais de massa, faz um enxerto, vai lá, alisa com um pincel modelador ou com uma ferramenta de modelar, e aí, quando estiver seco, é só alisar bem. O segredo é esse, alisa sempre muito bem, porque não aparecer emenda é muito legal. Um trabalho com que aparece emenda, que fique sujo, aparecendo digital, não é bonito não. Então, é só alisar tudo certinho. E quem olhar depois não vai nem perceber que você fez aí essa emendinha. E também vem um sapato, né? Só alisar um pouquinho com água, deixar secar. E vai ficar lindo. Agora sim, tá no tamanho que eu gostaria. Agora eu vou começar a mexer com os olhinhos. Aqui eu estou usando uma tinta acrílica siena natural e laranja. Esses 2 tons. A Anne, a personagem da Anne ela é ruiva, bem clarinho. Então, tanto os cílios quanto as sobrancelhas são bem delicados, bem clarinho, cores bem claras. Então aqui, com a mistura dessas 2 tintas, e eu consegui uma cor bem legal. Para fazer isso, eu uso pincel bem fino. Aqui eu estou usando a série 222 da Condo, número 0. Consigo fazer uns fios bem fininho, bem delicado. É só ir puxando e fazendo os fios dos cílios. Gosto bastante desse pincel, ele me dá bastante firmeza. Olha, dá pra ver um pouco, né? Não dá pra ver tanto no vídeo, mas tá uma cor bem clarinha, bem delicado. Agora, com laranja, eu vou marcar minhas sobrancelhas. Você pode pegar um lápis HB antes e fazer uma marcação bem leve
até para você poder marcar as sobrancelhas, porque às vezes você faz uma e a outra sai torta. Então com o lápis HB você pode fazer um pequeno risco antes para marcar onde exatamente você quer que ela fique e acertar se caso ficar torta. É só pintar. Fica bem delicado. Tem que ficar delicada, essa personagem ela é toda delicadinha. Agora eu vou começar a trabalhar com o cabelo. Aqui eu usei a massa natural e aqui eu usei o marrom terra da Saramanil. Que eu vou pesar, que dá 43 gramas e pouco. Só para você ter uma ideia, normalmente eu não marco não. Aqui eu vou abrir uma massa. Por isso que eu já não peso, não tem aquele peso certinho. Exatamente porque eu vou abrir a massa e vai sobrar massa e eu tiro. Uma espessura média, não quero muito grossa. Passo um pouquinho de água com cola ou somente água mesmo. E começo aqui de baixo e vou levando lá pra cima, já deixando uma pequena parte da franja, que depois vem a outra franja. Vou colocando aqui por trás da orelhinha e modelando, e vai ficando do jeitinho que eu quero. Esse excesso aqui eu tiro, como eu falei, por isso que eu não ligo muito para peso, porque aqui eu tiro esse excesso. Agora é só pegar um rolinho, seguro lá atrás, eu coloco um palito, às vezes ajuda, né? Às vezes eu coloco lá atrás, olha, apoio o rostinho dela na minha mão, porque já está seco, e vou alisando, porque dessa forma eu não estrago. E vou alisando tudo com o meu rolinho. Pode ser um cabinho de pincel também. Só ir ajeitando, alisando. Agora eu tenho que fazer as marcações. Então você pode usar uma faquinha, você pode usar uma régua, pode usar uma carretilha. E aqui eu vou marcar 2 pontos. Esses 2 pontos são muito importantes, que é para onde eu vou jogar todo o meu penteado, que é onde vai sair as tranças. Ela tem 2 trancinhas. E eu começo a fazer marcações. Essas marcações não precisam ser certinhas, exatas na hora dos cabelinhos, porque um cabelinho, quando você amarra, ele fica um por cima do outro, então é só você ir fazendo assim como eu mostro no vídeo. Não tem aquele corte perfeito e certinho, é só você ir sim, na mesma direção. Por quê? Porque ele está amarrado com uma trança, então ele está sendo jogado todo para uma mesma direção. Isso é essencial que você faça. Faz todo de um lado e todo de outro. E aquele corte no meio, né? Ele vai ficando todo certinho. Todo picotado, né? É um cabelinho liso. E rapidinho você já faz. Acerta aí, a primeira parte está ok. Eu vou começar agora a fazer a parte da franja. São 2 franjas, o cabelo dela ele é cortadinho no meio, ele é marcadinho com 2 franjas longas. Quer dizer, um cabelinho jogadinho, né? Aqui eu não gostei muito dessa franja fina, não. Eu vou deixar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais de volume aqui. Vou pegar aqui deixa eu ver, pegar uma carretilha ou... Você pode usar uma carretilha, você pode usar uma faquinha, o que você tiver aí que possa fazer marcações. Eu uso também uma tesourinha, porque a tesourinha ela vai picotar o cabelo, vai deixar uns cabelinhos meio que perdidos. O cabelinho da Anne ele não é certinho, ele é um cabelinho jogadinho, tem uns fiozinhos perdidos. E aí eu gosto também de fazer assim.
Passa só um pouquinho de cola, onde vai entrar aqui a franjinha. E joga ela aqui. Pode ser jogar por cima da orelha, por trás da orelha, na frente. Você fica à vontade em relação a isso, porque o cabelo pede isso. É um cabelinho que tem vontade própria. Vai colocando assim e também do outro lado a mesma coisa. Lembrando que se você quiser fazer as duas coxinhas perfeitas, no mesmo tamanho, você tem que pesar as duas antes. Separa uma, faz uma, depois pega a outra e faz. Se você quiser fazer as duas franjinhas idênticas, aí você faz a medida e o peso. Aí depois que você pegar a experiência, não vai precisar mais de balança nem de medidas, porque você já vai fazer no olho. E eu já faço. Com bastante tempo aí, eu já peguei bastante coisas. Mas já fica aí uma dica para você. É só reforçar as marcações. E já está aparecendo. Vamos continuar o nosso cabelinho e vai estar pronto. Aqui, olha, eu fiz uns fiozinhos. Eu vou deixar esses fiozinhos aqui solto. Eu vou colocar alguns fiozinhos, já que eu gosto do cabelinho dela bem soltinho. Vou colocando conforme o que eu achar legal, eu gostei, deixo eles soltinhos. Às vezes eu uso um palitinho de dente para dar um formato neles e vou colocando, vou encaixando. Às vezes levanto um pouco, às vezes quero colocar por baixo, aí eu pego uma ferramenta e levanto e colo os fiozinhos lá. Ah, fica tão natural, fica tão mais bonitinho. Olha. Aqui vai entrar a tiara daqui a pouco. Então, eu gosto já de deixar uma marcação, olha. Aproveitar que o cabelo está molhado, ele ainda vai modelar o que eu quero. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, que quando a tiara vir, normalmente quando se coloca uma tiara no cabelo, amassa o cabelo. Então, eu já vou deixar essa amassada enquanto o meu cabelinho está molhado. Agora eu vou botar as tranças. Eu já fiz as minhas as trancinhas, mas eu vou fazer aqui para mostrar para você como eu faço. Eu vou abrir uma massinha, um rolinho comprido. Vou separar aqui, fazer dois, aproveitar. Eu vou fazer mais um. E assim, eu vou fazer umas marcações. Eu fiz no meu, se você quiser, eu acho que fica bem mais natural. Só riscar. Em cima dos fiozinhos, eu ainda faço uns riscos. E junto os três. Agora, o que que eu faço? Eu vou simplesmente trançar, como se eu estivesse fazendo um cabelinho de boneca ou um cabelinho humano. E faço ali as trancinhas bem delicadas, bem pequenininhas. Afinal, é uma bonequinha. E olha, eu já tenho as minhas duas trancinhas feitas. E aqui eu vou colar as duas trancinhas. Eu vou alisar um pouquinho para cima e vou marcar, porque assim, depois que secar, parece que realmente que essas trancinhas saíram da cabeça da boneca. Senão fica aquela coisa muito implantada. Dessa forma não, dessa forma parece mesmo que esses fios saíram dali da cabeça da boneca. É só alisar. E vou marcando. Falando em fios, também vou colocar alguns fios aqui perdidos. E assim, vou colocando, eu gosto de colocar bastante, eu vou colocar aqui na franja. Por trás, vou colocar alguns depois na frente. Dou um formato neles. E tá ficando bonitinho. Olha isso. Agora, eu vou voltar aqui. Agora eu vou fazer
sapato. Eu fiz um, deixei pronto e vou fazer o outro para te mostrar como eu fiz o sapato dela. Venho aqui com a massinha, estou usando a massa marrom terra. Estou dessa forma, eu estou fazendo aqui uma bolinha, vou fazer aqui, abrir essa massinha e vou encapar esse pezinho. Que eu passo um pouquinho de água. E eu vou cobrir esse pezinho, encaixando aqui o meu sapatinho. Quando eu vou cobrindo, gosto de fazer uma amarração atrás. Corto e o formato do meu sapatinho já vai sair. A água, ela faz com que a massa cole mais fácil. Corto embaixo, tiro o excesso e vou só agora dando a ajeitadinha. Tiro às vezes alguma rebarba e aliso a emenda, claro. Tem que alisar a emenda, não pode deixar aparecendo que foi emendado, de jeito nenhum. Fica algumas rebarbas. Quando um sapato está pronto, você vai fazer o outro, você tem que olhar a referência do que você já fez, não pode ficar um mais alto que o outro. A não ser que o modelo peça isso, né? Mas fora isso não. Só ajeitar aqui e alisar. Passo uma água nele todo e ele já vai estar pronto para a próxima etapa. Agora eu vou fazer o solado dele. Vou fazer umas marcações aqui antes. Na parte de cima, vou fazer um detalhezinho. Olha, porque ele tem cadastro, então eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma marcação com um bolhadorzinho e vou fazer aqui, olha, como se fosse a abertura, né, de colocar o cadastro. Vou pegar uma massinha bem pequenininha, vou abrir uma massinha aqui para fazer um fio do cadastro. Quanto mais delicado for esse cadastro, esse fiozinho, mais delicado ficará o seu trabalho. Então, muito fininho, bem delicadinho. E você agora vai fazer o trabalho de um cadastro. Vai colocar em cima, nas marcações que você fez. E vai agora começar a fazer o laço do cadastro. Quando eu estou fazendo uma peça, eu gosto muito de seguir o original. Por exemplo, estou fazendo um cadastro, eu gosto de seguir o que eu faria com o cadastro. Claro que em forma de modelagem. O mesmo desenho que eu amarraria o meu cadastro, eu estou fazendo com a massinha. E aí fica bem natural, fica bem bonitinho. No final agora é só cortar esse restinho, porque eu não vou colocar laço. Até para ficar mais delicado ainda. Tá legal. Agora sim, eu vou colocar o solado. O que que eu fiz? Eu peguei a mesma massa e misturei um pouquinho de preto nela, só para que ela escurecesse e me desse um marrom mais escuro. Fiz aí um rolinho, amassei para abrir e assim eu tenho aqui o que eu preciso. Vou colocar, vou alisar e vou fazer as marcações necessárias. Já estava molhado, então eu não precisei colar. Faço as marcações e os recortes que precisa e o sapatinho já está pronto. E vou começar a fazer o vestido dela na parte de cima. Para o vestido eu misturei algumas massas, pele morena, siena natural, marrom terra e um pouquinho de verde. Eu misturei nessa proporção e ficou nesse tom. Para chegar nesse tom que é o próximo ao vestido original da personagem. Ele é como se fosse um siena meio verde, é uma mistura.
Então eu separei as cores para poder te mostrar, para você poder entender a cor que eu cheguei. Abri um pouquinho a massa e vou fazer a parte de cima do vestido. Só recortar, colocar aqui no tamanho. Aqui eu fiz, recortei aqui, onde que vai ficar a golinha do pescoço. O Funko Pop, ele não aparece praticamente o pescoço, mas tem um detalhezinho aqui que eu quero colocar. Porque se olhar, pode aparecer e eu não quero que fique feio. Então, resolvi fazer assim. Vou tirar essa parte aqui, que eu cortei atrás. Você pode também cortar do lado, viu? Eu cortei atrás, porque eu vou alisar bem, então não tem problema. Se fosse uma blusinha aberta, eu não cortaria atrás. Eu deixaria do lado, ou se fosse uma blusinha folgada, eu deixaria do lado, porque é mais fácil para emendar do que atrás. Mas como é uma roupinha colada, mais próximo, né, coladinha no corpo, vou deixar assim. É só alisar, passar o boleador, o pincel modelador, com um pouquinho de água, vai alisando, vai acertando tudo no lugar. Deixa secar um pouquinho depois para você poder colocar a outra parte de baixo. Eu gosto de deixar secar uma horinha, pelo menos. Mas antes eu gosto de deixar bem liso. É só alisar. A água é ótimo. Agora eu vou começar a fazer a parte de baixo do vestido. É um vestidinho que tem um certo franzido. Então eu vou fazer dessa forma aqui. Vou abrir a massinha. E vou fazer um recorte que fique no tamanho que eu quero, na altura que eu quero. Depois eu posso medir na própria boneca, porque aí eu já sei o tamanho certinho. Não tem problema que eu fizer e coloco, recorto, corto de novo. Não tem erro. Cheguei no tamanho que eu quero, agora eu vou dar uma franzida. Com uma massa fininha, você começa a franzir, fica um franzido bem delicadinho. E olha, é só você ir lá e dar o formato. Coloca ali na bonequinha. Eu vou jogar essa abertura para frente. Por quê? Porque a bonequinha depois tem um avental. E esse avental ele vai ficar na frente. Então vai ficar um acabamento mais bonito. Com o meu pincel modelador eu vou começar a alisar. Jogo um pouco essa massa para frente. Puxo um pouquinho para frente e tiro o excesso dela. Porque eu quero que essa sainha pertença à parte de cima. Então, eu tenho que tirar o excesso e alisar, que quando secar vai ficar imperceptível. Tem que ter bom acabamento. Sempre que você ouvir eu falando em algum vídeo, você vai ouvir bastante eu falar isso. Tem que ter acabamento. O acabamento numa peça é essencial para que o seu trabalho seja reconhecido, tanto como seus clientes, como seus parceiros. E é muito importante, tem que ter acabamento. Não pode ficar feio com marcações, rachaduras, nada disso. É só alisar com água, fica bem legal. Quando secar, nem percebeu que emendou. Olha aí. Agora eu vou pesar aqui para fazer os bracinhos dela. 2 gramas, um pouquinho, é bem pequenininho os braços dela. Vai fazer uma bolinha e vai fazer aqui um rolinho. Mesma coisa, um rolinho, pode medir. E aí, você vai ver se vai ficar um tamanho legal. Se tiver muito grande, eu vou cortar aqui um pouco. Eu achei que ficou um pouco comprido. E aí eu vou cortar e vou começar a modelar. Aqui eu vou fazer a abertura, onde eu vou colocar as mãozinhas. Ela vai estar com um vestidinho de manga comprida. Então, só vai aparecer as mãozinhas. Então, eu vou fazer a marcação das mãozinhas.
de um lado, de outro. E aqui eu vou amassar um pouquinho onde vai entrar, vai ficar ali no ombro da bonequinha. Também já vou deixar aqui no formato que eu quero esse bracinho. Aqui, olha, as mãozinhas, eu fiz uma e agora eu vou te mostrar como que eu fiz essa mãozinha. Vou pegar a massa pele, é menos de meio grama, é meio grama, vou colocar assim, de massinha, menos de meio. Vai fazer uma coxinha, a massa, e aqui você vai tirar o dedão, um diagonal, puxa um pouquinho para alisar e tirar as rebarbas, e agora você vai marcar os dedinhos. Simples, vai pegar aqui, ó, vai pegar uma faquinha e vai cortar assim, marcar meio, meio e meio. E é assim que eu faço os meus dedinhos. Só alisar e já vai estar pronto. Eu já tinha feito, né? Então agora eu tenho já as duas mãozinhas. Passa um pouquinho de cola, coloca a mãozinha e já vou deixar na posição que eu quero o bracinho. O outro, a mesma coisa. Faço a mesma coisa. E coloco na posição que eu quero. Aqui eu vou pegar a boneca, passar um pouquinho de cola, vou bolear aqui só para poder ajudar ainda mais. Pegar aqui um pouquinho de cola com palito e vou colocar aqui na bonequinha, no ombro dela. Já vou deixando na posição que eu quero. Um bracinho vai estar aqui segurando a mão dele e do Gilbert, né? E o outro bracinho vai estar com uma mãozinha no rosto, como se estivesse com surpresa, né? Com o que ele vai fazer. Aí você já deixa secar nessa posição. O bracinho, eu deixei secar mais ou menos meia horinha, tá? E aí eu peguei e fiz um rolinho bem pequenininho, porque eu quero fazer uma emendinha nesse braço. Nem sempre precisa fazer essa emendinha quando você faz um fofinho ou um Funko Pop, mas esse vestidinho ele está pedindo que eu faça uma emendinha aqui, então eu vou fazer. Sempre esses detalhes são essenciais, viu? Quando você olha uma peça com carinho, é outra coisa. Você começa a ver os detalhes, você começa a observar e começa a deixar sempre muito bem feito, muito bonitinho. Então, sempre que possível, faça sua peça com carinho, com tempo, para que você possa fazer todos os detalhes que precisa. Se você fizer e eu indico que faça, mostra essa peça para mim depois. Eu quero ver como ficou sua peça. Pode me procurar. Se tiver alguma dúvida também, que você por acaso não entendeu, pode me procurar, tá? Eu explico para você com todo carinho. Olha, é só alisar. E deixar secar. Agora eu vou pegar a massa branca e vou começar a abrir a massa para fazer o avental. O avental é muito fácil de fazer. Não precisa de molde, não precisa mesmo, é muito facinho. Olha, você vai pegar e vai cortar aqui um modelinho assim como eu mostro no vídeo. A parte de cima, você vai começar a fazer a parte de cima. Como se fosse um avental de verdade. Aliás, não sei se é assim que corta um avental de verdade, de tecido, mas eu tô fazendo de conta que sim. E aí, olha só, corto aqui, detalhe, tá grande, não tá legal, aí corta mais um pouquinho. Cortar um pouquinho, acredito. Isso aqui. Agora sim, está aqui já no tamanho que eu quero. É só eu modelar, deixar aqui
modelar aqui certinho. Eu trabalho com uma massa que ela é muito boa. Ela é muito boa, ela não tem problema, a textura dela é muito boa. Então, assim, às vezes eu uso cola porque já é a força do hábito e é importante, de repente, quando secar, né? Ela pode soltar, mas essa massa é muito boa. Eu gosto demais de trabalhar com a Fox. Então ela já gruda ali legal e é muito fácil trabalhar com a Fox. Agora eu vou fazer a parte de baixo, olha, a parte de baixo também tem um franzido, então eu também vou fazer um franzido. Vou medir o tamanho e aí é bem pequenininho, porque fica um pouco acima do vestido. E vou também fazer um franzido, ele não vai, essa parte branca aqui, não vai até lá atrás, só vai um pouco na parte da frente. É só deixar bem delicadinho e colocar já ali na peça. Apoio aqui onde eu quero. E agora com uma agulha ou com material que você possa alisar ou amassar, você vem aqui e faça uma marcação. Nesse local onde eu fiz a marcação, é uma emendinha entre a parte de baixo e a parte de cima, só que vem um cinto. E esse cinto vai cobrir, não vai aparecer nada na parte de baixo. Faço aqui, reforço o meu franzido e só fazer a tirinha agora. Para a tirinha eu só vou abrir uma massa branca, faço um rolinho longo e aqui eu já vou amassar e já vou fazendo aqui uma tirinha. Com a carretilha eu corto no meio e já vai saindo aqui a tirinha que eu preciso. É só tirar as rebarbas, tem que tirar as rebarbas sempre. Vou fazer isso de novo, que não ficou legal não. Então é assim, ó, sempre colocar carinho no que você faz sem pressa. Mesmo que você esteja com pressa, não faça de uma forma rápida e de qualquer forma. Corta no meio, vou cortar isso aqui no meio porque vai ser a parte daqui da frente. Colocar por aqui e vou trançar lá do outro lado. Tiro aqui essa parte que falta, que sobrou, e vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Vou até lá do outro lado. Recorto o que está sobrando e encaixo ali. Vou marcar novamente o cantinho. E esse cintinho, o que eu fiz com a ferramenta foi abrir um caminho, porque esse cintinho vai estar ali na frente, né? Ele vai esconder alguma marcaçãozinha que tiver e vai dar o sentido mesmo que vai, né? Que tem que ter o avental. E aí eu aproveito e já faço um lacinho atrás, deixo assim caidinho, como se tivesse um amarrado. Corto o excesso e uma pequena bolinha, como que se fosse mesmo um amarrado. E a nossa peça já está ficando uma fofura, hein? Olha isso. Faço essa marcação aqui na frente e olha. Aqui, olha, eu vou fazer o que? Eu vou colocar a cabeça. Para colocar a cabeça, antes de colocar a cabeça, eu fiz o que? Eu usei aqui um palito de bambu. Olha, pode observar que eu usei um palito de bambu. E coloquei, substituí pelo de palito de dente. E eu usei cola instantânea, coloquei um pouquinho e colei. Só segurar um pouquinho. Fiz a mesma coisa com a mãozinha, porque ela vai estar com aquela mãozinha de surpresa. Então ela vai estar bem coladinha aqui. Pronta. Vamos fazer a tiarinha. Olha só, a tiarinha eu já tinha feito e eu vou mostrar para você como eu fiz. Eu usei aqui, ó, marrom terra. Depois ele escurece quando seca e fiz esse rolinho aqui.
Daqui eu vou mostrar para você, eu já deixei ela pronta, que eu vou mostrar só um detalhe, porque através desse detalhe você faz ela perfeitamente, tá? Não precisa, pra gente não perder tanto tempo. Corta no meio. Esses dois rolinhos, faz fininho para ficar delicado. Junta os dois e faz isso aqui. Um trançado. Na boneca mesmo, você vai trazer esse cipó, né? Que na verdade é um cipózinho. E vai fazer esse modelo. Eu deixo assim até secar, para depois formar e botar as florzinhas. Aqui também eu fiz, olha, usei essa cena natural, essa tinta cena natural. Com palitinho de dente eu fui fazer um monte de pintinha. Eu achei que ficou bem delicado e bem natural. Olha, você pode tirar e deixar secar, mas eu gosto de deixar na boneca. Essas florzinhas aqui, olha, você pode usar florzinha natural. Aqui eu vou te ensinar a fazer uma florzinha. Dessa florzinha você pode fazer todas as outras também. Você também pode usar aquela florzinha que você compra em floricultura, né, em caso de festas. Essa florzinha vai ser uma rosa, que na verdade vão se transformar em duas. E com isso você pode fazer de várias cores, vários modelinhos. Eu faço o quê? 5 bolinhas, bem pequenininha. Amasso todas essas bolinhas com uma ferramentinha. Pode ser também uma régua ou até com seu dedo. Eu não gosto muito com o dedo não, porque as marcas de digitais ficam, eu não gosto não. Faço assim e vou encaixando uma por cima da outra. Desse jeitinho. E aí você vai pegar aí uma ferramenta, pode ser uma agulha, e você vai começar, olha, virando, girando. Gira. Pega depois uma faquinha e corta, e já saiu aqui a sua rosinha. Se tirar um pouquinho, você pode fazer ela ficar menor ou não. Pode com isso decorar a sua tiarinha com cola e forma como você desejar. E aqui, olha, eu já fiz a minha, está seca, e eu vou encaixar na minha bonequinha conforme eu fiz o modelinho que está no filme. Ela está usando uma tiarinha desse jeito. Fofa. Nós vamos começar a fazer o Gilbert. Para o sapato do Gilbert, eu vou usar 4 gramas para cada sapatinho. Faço uma bolinha. Sovo a massa, faço uma bolinha e eu vou fazer esse modelinho aqui. Como se fosse uma coxinha, um rolinho mais gordinho na frente, olha. A parte gordinha eu vou segurar e vou apertar a parte da frente para baixar um pouco. O objetivo é fazer com que ele fique um sapatinho como se fosse um cano longo, mais altinho no meio. Vou pegar um boleador e vou marcar aqui onde vai ficar a calça dele, né? As pernas. Só vou alisando. E olha como que já está com formato de sapatinho. Só pegar agora uma ferramenta faquinha e eu vou marcar o solado dele, fazer as marcações necessárias que precisa, do lado, aqui embaixo, pequenos detalhes, e ele já está pronto. E também em cima, assim como pede lá o personagem. Aqui também eu vou fazer umas marcações com um boleador. Pronto. Para a calça, eu estou usando uma cor chumbo. 11 gramas e 20 eu estou usando para fazer as duas. Eu vou fazer elas juntas. Aqui eu estou usando a cor chumbo, viu? Um cinza escuro. É só fazer um rolinho comprido. Aqui eu meço para ter uma noção de quanto que tá dando. Uns 8 mais ou menos. Você vai virar o meio. E vai ficar assim. Praticamente a perninha já vai estar pronta. É só agora modelar o que precisa ser modelado. A parte de baixo eu vou abrir um pouco, porque eu quero que essa calça fique por cima do sapato. Então eu vou abrir
e vou modelando para ficar bem certinho. E vou alisando. Também vou fazer umas marcações nessa perna, a parte de cima onde vai ficar o corpo. E essa calça eu também vou fazer aqui umas marcações que pede, é uma calça social. Então eu vou fazer essa marcação que tem no centro da perna, nas duas pernas. Toda a calça, essas calças sociais tem. E também vou fazer aqui do lado, como se tivesse certa dobradura na calça, com o movimento da perna. Agora eu vou colar os sapatos com um pouquinho de cola, bem pouquinha cola. Cola aparecendo não é legal, não fica bonito, então usa bem pouca cola. Vou colar aqui o meu sapatinho. E eu vou aproveitar e já vou modelar, e já vou colocar aqui a posição que eu quero. Olha, dessa forma a calça fica bem em cima do sapato. Aqui eu vou usar um palito de bambu, lembrando. E eu vou colocar aqui para que fique bem firme e também na posição já. Para o corpinho do boneco, eu estou usando aqui, você pode estar usando aí em torno de 7 gramas, tá bem? Foi o que eu usei. Fiz uma bolinha, uma coxinha, chata de um lado e do outro. Somente para bem delicadinho. Estou usando a massa branca porque dessa forma já fica como se fosse a camisa dele. Como o Funko Pop não tem, não aparece pescoço, então não me importo muito. Eu já havia colocado os palitos, agora eu vou passar um pouquinho de cola. E vou colocar aqui, encaixar aqui o corpinho. E deixar secar desse jeito, assim. Agora eu vou colocar um palito também nessa parte de cima. Vou girando e vou colocando também um palito. Depois eu vou trocar esse palito por um palito de churrasco. Bom, agora colocar o nariz e a orelha do Gilbert. Eu faço a mesma coisa depois com a Anne. Aqui, olha, eu vou pegar muito pequenininho, faço uma coxinha muito pequenininha de massa, eu corto no meio, porque o narizinho do estilo Funko Pop é bem pequeno. Venho aqui e colo aqui no meio. Bem pouquinha cola. Encaixo o narizinho aqui. E eu vou alisar esse narizinho com o meu pincel modelador com um pouquinho de água. E vou aqui modelando, puxando essa parte da massa que está macia. Está puxando, estou emendando com o restante da massa da cabeça que já está seca. E quando secar, vai ficar imperceptível. É importante você sempre estar alisando, o narizinho é bem delicadinho, bem pequenininho, mas alisa bastante para que ninguém perceba que você fez uma emenda. Não é legal ficar aparecendo emenda, fica feio. É só você alisar bastante, ter paciência e carinho e vai ficar bem lindo. Pode modelar e aí sempre passa um pouquinho de água. Lembrando que a peça, a cabeça já estava seca, então não tem problema. E agora eu vou colocar as orelhas. Para a orelha eu estou usando um pouquinho menos, meio grama. Menos de meio grama para cada orelha. Também para ficar bem delicadinha.
eu vou fazer uma bolinha, vou marcar certinho onde eu quero a posição da orelha e vou pegar essa bolinha e vou colocar, vou amassar e vou alisar. No começo parece que fica estranho, mas depois que seca fica bem linda. E vai alisando, puxando para trás, deixando bem lisinho. Fez um lado, observa quando você vai colocar a outra para não ficar torta. Então, olha, mede, vê se está no mesmo local certinho e começa a alisar. Com um pouco de água e vai alisando. É bem pouca água também, tá? Não precisa colocar tanta água para você não melecar a sua peça toda. Pode observar que eu coloco às vezes um pouquinho em cima da minha mão. E assim, bem pouca água. E depois é só alisar. E fica certinho. Agora, eu vou fazer o cintinho aqui do bonequinho. Faço um rolinho de massa preta bem pequenininho. Como vai ficar, ele vai ficar com o paletó aberto, esse cintinho vai aparecer. Então, vamos colocar um cintinho. Um pouquinho de cola, bem pouquinho com o pincel. E vai colocar esse cintinho aqui. Pode jogar para trás, não tem problema, porque a parte de trás realmente não vai aparecer, porque do paletó. Faz aqui as marcações do cinto. Pronto. Agora eu vou fazer o colete. O colete, eu vou mostrar como faz. É muito fácil fazer o corte. É só pegar um papel quadradinho, dobrar no meio e ir seguindo o corte. Na dobradura, você dá um corte, onde vai ser a parte da frente. Do lado, aqui um pequenininho, onde vai ficar também a parte da frente. E do lado. Ficou assim. Pode cortar um pouco isso aqui, que não precisa, isso ficaria para trás. E é só agora abrir uma massa e cortar. Eu aqui estou abrindo uma massa, um cinza. Aqui eu coloquei um cinza médio, porque o personagem, o filme mostra ele com essa roupa, com essas cores, e eu procurei seguir. Então eu abri esse tom de cinza médio. Aí agora eu pego uma agulha, essa agulha de costura. Eu tenho ela, só você procurar no YouTube, procure pelo meu nome, Silvânia Severnini, e vai aparecer o vídeo dessa agulha. Eu fiz aí para a empresa Selga e está lá, é só pesquisar pelo meu nome. Serve muito para você cortar, olha, é muito boa para você cortar o molde. Depois que você cortou, faz aqui uma marcação, pode ser reto também, do jeito que você preferir. E agora é só você colocar aqui. Normalmente eu coloco esse colete com a cabeça já do boneco, só que o Funko Pop não dá. Então, e por ele também não aparecer pescoço, não dá para você colocar depois. Então eu coloco antes. Também colocaria uma gravata por baixo, só que ele não vai estar de gravata, vai estar com cachecol. Então já pode colocar direto aí o colete. Eu vou alisar aqui, porque quando eu colocar o meu cachecol, se essa massa de baixo estiver seca, ele vai ficar marcando, eu não quero não. Então eu deixo bem liso. Sempre faço isso, tanto para qualquer boneco que eu for fazer. Aqui eu vou começar a pintar, no caso, eu risquei, né, as sobrancelhas dele, para depois eu pintar. Eu vou começar a fazer o cabelo. Para o cabelo dele, eu usei 60 gramas no total. Eu vou tirar um pedacinho dessa massa, que depois eu vou usar para fazer os fios, as franjinhas dele. Eu vou sovar e vou abrir essa massa, porque eu vou encapar a cabeça dele, a parte onde vai ficar o cabelo. Vou abrir uma espessura média. E agora eu vou começar a colocar na cabeça. Aqui eu passo um pouquinho de cola com água.
E eu vou começar aqui, ó. Começo lá embaixo, no pescoço, coloco a ponta lá embaixo e vou puxando para cima, passando por trás da orelha e dando aqui o desenho que eu quero do cabelo. O cabelo dele, ele tem bastante franjinha, é um cabelo jogado para frente, então eu posso colocar bastante cabelo para cá. E vou puxando por trás da orelha até lá embaixo do pescoço de novo. Vou tirar esse excesso de massa. Por isso que eu não me preocupo muito com o peso de massa, porque eu tiro um pouco. Olha, o pincel, aproveito o palito e para apoiar na hora de eu alisar esse cabelo. Olha, eu coloco o meu dedo lá atrás e com o rolinho, olha, que pode ser um cabo de pincel ou o seu rolinho, você pode ir puxando e alisando o cabelinho, aquela emenda, tira aquela emenda que você fez. Para aqui na parte da orelhinha você também dá uma puxadinha, o outro lado também, e vai modelando conforme o que você, conforme o modelinho, né, do cabelinho dele. Aqui, olha, quando eu estou fazendo o personagem, eu gosto de deixar a foto dele na frente, no computador, alguma coisa, uma forma que eu possa ver e ir seguindo o desenho do cabelo. Aqui, olha, eu vou fazer as marcações. Pode ser com uma carretilha, pode ser com uma faquinha, com uma régua, com o que você quiser. E vai seguindo esse cabelinho, vai seguindo o corte desse cabelinho. Porque o cabelinho dele é liso, é jogado para trás, normalmente o cabelinho de homem é jogado para trás. E aí você vai jogando, né, esse cabelinho conforme o que pede seu personagem, olha. Ele tem bastante cabelinho na frente, é todo jogadinho. E vai fazendo as marcações que precisam ser feitas. O palito aqui ajuda bastante a não marcar. E vou fazendo as marcações. Vai com a faquinha, vai acertando e vai fazendo. Aqui o que acontece? O vídeo foi cortado antes um pouco, acabou não mostrando. E eu resolvi fazer agora para você ver a franjinha, acabou que cortou a franja, né, os cabelinhos da frente. Então eu vou mostrar para você. Eu peguei, olha, fiz coxinhas, peguei a massinha preta, fui coxinha. Eu fui encaixando coxinhas aqui. Não tem segredo nenhum, olha. Ficou assim, tá bom? Agora eu vou fazer aqui, vou começar a fazer os detalhes do colete. Eu segui o modelo da roupa dele pelo filme. E lá no filme ele tem uma roupa que ele tem esses detalhes no colete. Esse aqui é a tinta, estou usando tinta branca com pincel fino, né? Estou usando o pincel modelador, o pincel da Condo série 222, número 0. Ele é bem fininho e fica bem legal, ó. Estou usando com a tinta branca, tinta acrílica branca, estou fazendo essas marcações no colete, assim como tem lá também no personagem. Lembrando que já está seco, tá? Esse colete eu já deixei secar umas 2 horas, essa pecinha, então não tem problema eu estar pintando. Não pinte com a peça molhada, eu não indico, tá? Até porque você pode amassar também a sua peça. É só você ir com cuidado, delicadamente, faz o desenho. Aqui também eu vou pegar a massa, a mesma cor de massa, cinza médio, e vou fazer alguns botõezinhos. São muito pequenininhos, são 5 bolinhas que quase não aparecem no vídeo, são muito pequenininhas. Daí eu vou passar aqui um pouco de cola, então um pouquinho mais, e vou colocar
esses botõezinhos. Encaixar as bolinhas aqui, aperta um pouquinho para dar o sentido, né, de botãozinho. E vai ficar bem fofo. Isso, dessa forma. Agora eu vou abrir uma massa. No caso eu vou usar aqui e vou fazer o paletó e vou usar a massa chumbo. Mesma cor que eu usei para calça, vou usar para o paletó. Vou pegar essa massa, sovar e abrir. O paletó, ele vai estar aberto. Dessa forma, eu também não preciso me preocupar com a quantidade de massa. Eu faço aqui uma massa não muito fina, né? E como ele está aberto também, não tem erro. O modelo é reto, não tem grandes segredos. É só você seguir como eu mostro no vídeo e vai conseguir fazer isso facinho. Você tira as rebarbas. Eu vou arredondar, olha, aqui do lado, eu vou arredondar, que vai ficar para baixo. O personagem tem o paletó dele tem esse formato arredondado embaixo. Vou medir, tá no tamanho legal. O outro lado, vou tirar um pouco dessa parte aqui que tá um pouco grande. E vou aproveitar e também vou arredondar esse outro lado aqui. Colocar aqui na frente e vou acertar. Já vou deixando aqui o meu paletó aberto. Só acertar mais um pouco. Aperto aqui em cima no ombro e tiro aqui, tiro o excesso da massa. E depois eu vou alisar essa parte aqui todinha. Eu faço isso também para os meus noivos, nos bonequinhos que estejam usando roupa social. Aqui eu vou alisar, deixo uma mesa aberta e tá ok. Só deixar secar um pouco. Agora eu vou aproveitar e já vou fazer aqui os bracinhos. Para o bracinho eu estou usando 3,5 gramas para cada um. Vou pesar e vou fazer um rolinho. Vou acertando, vou fazendo aqui. Vou fazer aqui os dois. É só ir acertando e colocando os dois no mesmo tamanho, no mesmo peso. Desse jeito. E aí, esse eu não gostei, vou fazer de novo. E aí eu já deixo aqui tudo certinho. Vou fazer também aqui o local onde vai sair as mãozinhas. Boleador fazer essas entradinhas. E a abertura onde vai ficar as mãozinhas. Medir. É sempre bom você ter a peça pronta para você, pertinho de você, para você medir. Bom, eu já vou fazer aqui o amassadinho onde vai ficar os bracinhos. Faço as marcações e já coloco o braço onde ele tem que ficar. Um bracinho vai estar virado para trás, porque ele vai estar segurando um buquê de flor, que vai estar fazendo uma surpresa para a personagem Anne. Então, ele vai estar um bracinho viradinho para trás, assim, meio que como se quisesse esconder o buquê para fazer uma surpresa para ela. O outro, ele vai estar virado um pouco para frente, porque vai estar segurando a mão dela. Então, faço aqui as marcações. O amassado natural que o paletó tem, né? Conforme o movimento que a pessoa faz, né? Então, vai estar assim. Viradinho para frente. Aqui eu vou mostrar como eu fiz a mãozinha.
Eu já deixei a mãozinha pronta e vou mostrar como que eu fiz a outra. Eu fiz uma bolinha, uma coxinha e vou cortar o dedão. Corto um dedão, ali tiro as rebarbas e vou aqui marcar os dedinhos. Marcar os dedinhos, eu vou pegar uma ferramenta e só vou marcar aqui meio, meio e meio. Dessa forma sai aqui os meus 4 dedinhos. E com o dedão. Fica assim. Deixo aqui a forma já como eu quero, que ele vai estar segurando o buquê. E a outra mãozinha já está aqui pronta. É só medir e colocar aqui. Passo um pouquinho de cola, abro um pouco mais, coloco um pouquinho de cola e venho aqui e já deixo a mãozinha na posição que eu quero que fique. Uma para trás e a outra já virada para frente. Pronto. E aí ele já está certinho. Agora eu vou fazer a parte da gola. Eu vou fazer a parte de cima, vou abrir uma massinha. Fazer um corte em diagonal de um lado e de outro, afinar essa parte, ficar bem delicadinho. E eu já vou colocar aqui em cima. Passar bem pouquinho a cola. Aqui eu já coloquei um palito, substituí o palito de dente pelo palito de bambu, ou um palito de churrasco, e os dois no caso de bambu, que eu só uso palito de bambu, porque depois eu vou colocar a cabeça e ficar firme aqui para não quebrar. Coloco a primeira parte da gola. Acerto. E agora eu vou fazer a segunda parte da gola, a parte de baixo. Na parte de baixo você pode cortar como se fosse o modelo de uma gravata. Cortou esse modelo, depois vem com uma tesoura, corta no meio certinho. E já vai sair o modelinho que você precisa da gola. Vou cortar um pouco para afinar. E aí você já tem o modelo da gola do paletó. E aí você mede, esse está um pouco grande, vou tirar um pouco o tamanho dele, o excesso, porque é muito delicadinho, né? O funko é muito pequenininho, então acaba que essas peças são bem pequenininhas também. Agora é só ir colar. Passa um pouquinho de cola, bem pouquinho, para que não solte depois. E aí você já pode colar a gola no lugar onde ela pertence. Fica bem fofinho mesmo. Fica bem bonitinho. Não deixa nada descolado. Vai colando os detalhezinhos. Não deixa que a cola fique aparecendo. É só acertar. Um pouquinho de massa, só um pouquinho, já dá para você fazer os bolsinhos. É um bolsinho maiorzinho que fica do lado no paletó e outros mais fininhos e mais compridos que ficam na parte de baixo, os bolsinhos de baixo. Corto aqui e já tenho aqui os meus bolsinhos, bem pequenininho. Passo um pouquinho de cola, eles já ficam aqui certinhos. E é só vir e colar. Esse bolsinho aqui do lado eu gosto de fazer ele antes de colocar o bracinho, mas não tem problema, você pode fazer depois também. Você pode esticar um pouquinho o braço e colocar ali. Agora vem com essa partezinha aqui de baixo, coloca o bolso e já faz um cortezinho que é a abertura do bolso. Faz a mesma coisa do outro lado. Só colocar um pouquinho de cola, bem pouco, e aí vai fazendo e vai ficando assim. Agora a cabeça, eu aqui, olha, como eu já tinha feito o desenho das sobrancelhas, agora eu vou mostrar como eu faço para pintar. Estou usando aqui uma tinta marrom médio, tinta acrílica, e com um pincel fino, eu vou estar aqui desenhando, passando a tinta nas sobrancelhas. Pode ser direto na tinta, aí depende. Se for um boneco moreno, normalmente, a não ser que seja bem preto a sobrancelha, mas você pode colocar um marrom,
porque essa tinta também depois escurece e aí fica num tom legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a boina dele. Aqui, olha, eu vou abrir uma massinha, vou fazer aqui uma amassadinha desse, depois eu vou meio que cortar uma meia lua. Mostrar como eu já fiz. Olha, é só pegar como eu já tinha feito, pegar uma agulha e recortar aqui e fazer uma meia lua. Vai medindo no tamanho que você acha legal que fica no seu bonequinho. Pega a minha cabeça, mede e aí já fica legal. Agora eu vou fazer uma outra parte, que é uma tirinha que fica entre essa aba, né? Essa aba da boina. E que a boina também, a parte de cima, fica bem em cima dessa faixinha. Assim que é feita do personagem, eu procurei também fazer de uma forma que fique parecido. Então não tem erro, é só acertar aqui e você já vai colocar ali. É só colocar a boina aqui e já tá tudo certo. Só você alisar. Eu aperto um pouquinho assim, jogo um pouquinho essa massa pra cá, ela ainda está um pouco molhada. Não tem problema, não precisa passar cola, porque se caso soltasse também não teria problema algum. Então, essa boina vai ser colada depois, não tem problema. Mas se não fosse também não teria problema nenhum. Pega essa faixinha, coloca aqui. Vai já apertando e jogando aqui pra trás, fazer a emenda aqui atrás. E aí, corta esse excesso de massa. Acerta, vai apertando. E aqui com o meu pincel modelador, eu vou tirar essa emenda. Passo um pouquinho de água e vou tirar, alisar, né? Vou alisar essa emenda para que não apareça depois que seque. Então, é só ir tirando aqui, alisa um pouco essa rebaba, passa um pouquinho de água e quando secar não aparece. Vou fazer agora a parte de cima. Essa parte de cima, eu usei aqui uma massa, olha, para você ver, 32 gramas de massa, mais ou menos assim. Você vai, pega, sova, tira as rachaduras, é importante tirar as rachaduras, e aí você vai fazer tipo um rolinho dessa forma aqui. E agora com um boleador eu vou abrir essa massa. Por que eu estou abrindo essa massa? Eu quero abrir essa massa para quando eu colocar na cabeça, ela encaixar como se realmente fosse um chapéuzinho, um boina. Porque se eu coloco o jet e vou amassando, não pega o mesmo modelo, não fica com o mesmo formato que eu quero. Então eu vou abrindo e vou experimentando para ver se tá legal. Não tá? Vou colocando, vou abrindo mais. Não tem problema se eu abrir, não vai ficar fino, tem bastante massa aqui ainda. Por isso é interessante você colocar uma quantidade legal. Por isso que eu já coloquei uma medida aí em torno, né, de 32 gramas para você poder ter massa para trabalhar. Aqui, vou passar aqui, vou abrir um pouquinho mais e já vou passar uma cola na cabeça. Passa um pouquinho de cola, não tem problema passar a cola dessa forma, porque vai ficar por baixo e não vai aparecer. E eu vou passando em toda essa parte, que seria o cabelinho. Se eu quiser que essa boina solte da cabeça dele, é muito fácil. É só eu não passar cola em lugar nenhum. Quando ela secar, eu puxo com jeitinho e ela vai soltar. Então, você pode aí ter uma opção de usar também, né? De ter esse bonequinho sem a boina. Lembrando que esse cabelo tem que ficar sempre seco. Porque se tiver molhado, o que você colocar gruda. Então, se você quiser que solte, uma das partes tem que estar seca. Vou fazer aqui umas marcações. Vou afirmar bastante essas marcações aqui e vou empurrar
um pouco para baixo, porque a boina ela tem um caimento por cima. Então, eu procuro o máximo fazer próximo ao que é real. E vou seguindo as marcações. Fazendo as marcações aqui. E aí, olha. Com esse boleador, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma amassada nela, porque a boina, ela é meio amassada. Então, eu estou usando ele para poder dar uma amassada. Aí, vou com meu dedo, dou uma suavizada, né? Nas amassadinhas que eu dei. E vou fazendo aqui umas marcações em toda a volta daqui. Fica assim, tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer um cachecol para ele. Eu misturei as massinhas aqui. Botei os 2 tons de marrom, branco e preto. Misturei tudo e fiz desse jeito, assim, um rolinho. E quando eu abrir esse rolinho, vai ficar bem legal essa cor. Olha. Porque na terra dos personagens, né, é muito frio. Então, eles usam bastante cachecol, usam bastante. Então, eu quis fazer um cachecol para ele ficar um charme. O personagem é muito charmoso. É um rapazinho charmoso. Daí, aqui eu fiz um corte, fazer uma franjinha, dou uma torcida, olha, e vou colocar assim, bem bonitinho vai ficar. E coloco aqui, olha, em volta dele. E vou dando o formato que eu quero. Só colocando e vai ficando assim, essa lindeza. É só ir cortando. Aqui estava muito grande, eu resolvi cortar um pouquinho mais. E agora eu só vou acertar aqui e encaixar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cabeça nele. Vou botar um pouquinho aqui de cola. Eu estou usando a cola instantânea da Fox. Cola muito boa, cola muito. Nossa, eu amei essa cola. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Vou colocar um pouquinho. Olha, quando eu falo pouquinho, é assim, não deixa espalhar essa cola, tá? Porque essa cola, depois que ela cola, não solta. Então, eu vou acabar que você pode estragar a sua peça. Bem devagar, vai encaixando. E olha, ele ficou assim, está prontinho. Que lindo. E aqui está o nosso casal pronto. Cheio de detalhes. A tiarinha eu colei aqui. Olha, essa borboleta, ela ama borboleta. Então eu fiz borboleta. Também passei um blushzinho no rosto dela. Aqui eu usei o blush da Saramanil, o Rosa Glamour. É lindo esse blush. Então eu passei aqui no rostinho dela para dar aquele ar, né, de alegria. Nos pés aqui deles, tanto ela quanto ele, eu coloquei um arame. O Funko Pop não pede muita base, mas devido ao projeto eu fiz. Então eu coloquei aqui um arame galvanizado. Eu indico você a colocar o galvanizado ou de alumínio, até para você não estragar a sua peça, porque se colocar uma outra coisa pode enferrujar. Tá? Ele também, ó, passei um pouquinho de blush também nele. E aqui ele está com um buquezinho, né? Que como ele está no projeto romântico, ele estaria segurando a mão dela e na outra mão estaria segurando o buquezinho. Queria fazer uma surpresa para ela, por isso que ela está com essa carinha de surpresa, ok? Então, eu vou colocar eles numa base. Criei essa base porque o projeto pede algo romântico, né, em comemoração de namorados. Então eu criei essa base toda romântica, né? Olha só, com todos os detalhes, borboleta, bastante flores. Ela gosta bastante de flor. O filme mostra bastante eles nesses lugares floridos, né? É sonhadora, né? Então eu coloquei todos esses detalhes, bem mesmo como pede o projeto. Então, essa base eu não vou ensinar no vídeo, mas você pode ensinar, você pode aprender ela, tá? Eu tenho um curso de mentoria, é só me procurar. E aqui eu fiz os buraquinhos onde eu vou encaixar aqui os personagens. Eu não passei cola, eu não quero, eu só vou encaixar.
Você pode passar cola, já deixar eles encaixados, colados ali. Eu não passei, eu só vou mesmo encaixar eles aqui. Até para poder mostrar como que eles ficaram. Esse araminho eu já tinha feito um buraquinho ali, né? Uma abertura na base, para que eu possa colocar aí os bonequinhos. E vou acertando os dois aqui. Coloco segurando a mão. Nesse detalhe, né? Nessa ideia romântica que era o Dia dos Namorados. E fica assim. Fica essa fofura de base, né? Bem romântica, bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Quero ver as peças de vocês aí pronta, hein? Olha que fofura que ficou.